Eu me descreveria como um ser humano que não poderia se tornar um fantoche completo. Eu sou um fantoche inacabado, cujo quadro sem vida ainda contém um coração batendo em seu núcleo. Não sou nem morto, nem estou vivo. Eu sou Lúcio, estudante de filosofia, e faço vídeos falando sobre filosofia, sociologia e psicologia, usando filmes, desenhos e animes. E nesse vídeo vamos analisar o paradoxo do navio de Teseu e o paradoxo da existência, usando a história de Sasori como exemplo. Vamos começar contando a história dele, e depois vamos analisar as questões filosóficas que abordam isso. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá! Ainda quando Sasori era uma criança, os pais dele foram para o campo de batalha, e lá foram assassinados por Samoko Hatake, o pai de Kakashi. E com isso, Sasori ficou sozinho, apenas com a companhia da sua avó Shio. E vendo que ele estava muito abalado, ela decide ensinar a arte da marionete. Com isso, Sasori começou a fazer fantoches, mesmo tendo apenas 5 anos de idade, fazendo até mesmo bonecos que pareciam seus pais, para diminuir a solidão que sentia, o que é completamente bizarro e mostrando que ele realmente precisa de um psicólogo. Mas, como todo mundo de Naruto precisa, eu acho que tudo bem, pelo menos até esse ponto da história. Mas eu acho que se alguém começasse a trabalhar como psicólogo, ele ficaria rico no universo de Naruto. Mas de qualquer forma, Sasori perde rapidamente o interesse no boneco de seus pais, já que eles não foram capazes de dar o amor que os seus pais reais davam. Obviamente porque são fantoches. Sinceramente, eu não sei como ele achou uma boa ideia, mas como é só uma criança, eu acho que não dá pra julgar muito. Uma criança que precisa muito de ajuda psicológica, mas ainda assim só uma criança. Depois disso, Sasori continuou se desenvolvendo na arte das marionetes, mostrando que tinha uma habilidade inata. Além disso, ele tentava eliminar todas as fraquezas que tem o mestre das marionetes. Ele foi cada vez se aprimorando mais, fazendo bonecos engenhosos e colocando armas embutidas nele. Assim ele se tornou um renomado shinobi da Vila da Areia, e consagrou seu nome de fato na Terceira Guerra Mundial Ninja, onde suas marionetes foram tão efetivas que o sangue dos seus inimigos se misturava cada vez que a areia subia. Assim ele ficou conhecido como Sasori da Areia Vermelha. Mas bom, com 15 anos, ele abandonou a Vila da Areia, depois de ter sequestrado e posteriormente matado o terceiro Kazekage. Depois de ter matado o terceiro Kazekage, o transformou em uma marionete humana. Com isso podemos entender como que ele fazia suas marionetes. É meio macabro, bem bizarro e completamente criminoso, mas vamos lá. Primeiro, depois de matar suas vítimas, ele as preservava, drenava o sangue e removia os órgãos. E depois disso ele substituía algumas partes do corpo por partes mecanizadas, para dar sustentabilidade para o corpo. Ele conseguia também manter as linhas de chakra das suas vítimas, conseguindo usar seus jutsu, seu chakra e suas habilidades. Então, diferentemente das marionetes comuns, ele usava o próprio corpo das vítimas como arma, em vez de embutir armas dentro delas. Foi o que eu falei, meio macabro, bem bizarro e completamente criminoso. Mas bom, como ele ama a arte das marionetes, ele não poderia viver na hipocrisia. E para resolver isso e eliminar todas as suas fraquezas como mestre das marionetes, ele se torna um fantoche humano também, mantendo sua aparência jovem e aumentando sua habilidade ofensiva. Porém, tem uma coisa que ele não conseguiu remover sem morrer, que é seu coração. Com isso podemos interpretar essa metáfora de duas maneiras diferentes. A primeira como a representação que ele tenta reprimir suas emoções, por uma busca incessante de imortalidade e desapego. E além disso tem uma segunda interpretação, que é o paradoxo do navio de Teseu, que vamos desenvolver mais pra frente no vídeo. Bom, analisando a primeira interpretação, vemos que Sasori se tornou um mestre das marionetes, criando corpos artificiais e vivendo distante das suas emoções. É importante ressaltar que ele não tem psicopatia, pelo menos na minha interpretação, já que durante a história vemos que ele tem um forte apego emocional com seus pais, tanto que ele sentiu muito com a morte deles. O que parece mais pra mim é que ele tenta ao máximo reprimir suas emoções para não sofrer mais. Uma alternativa que ele desenvolveu, já que mesmo as marionetes dos seus pais não conseguiram dar o amor que os pais dele davam a ele. Se você discorda, deixa aqui nos comentários. O fato dele não conseguir se separar completamente dos seus sentimentos mostra que ele ainda está ligado ao seu passado, à sua dor e à sua vulnerabilidade, resultado da perda dos seus pais quando ele era uma criança. Esse momento pode ser interpretado como uma metáfora de uma luta interna que talvez passemos em algum momento, ao tentar se desvincular de aspectos humanos, como sentimentos, vínculos e fraquezas, em uma busca de uma forma de transcender ou reprimir seus sentimentos para não sofrer mais ou qualquer outro motivo. Nesse caso, o coração representa a parte de Sasori que ele não consegue controlar e nem deixar para trás, o que reflete a possibilidade de se livrar completamente do que o torna humano, mesmo que ele busque uma identidade mais fria e imortal. É uma metáfora da dificuldade de separar o corpo e a alma, a racionalidade e as emoções. E no fundo, como todo ser humano, é influenciado por suas experiências e sentimentos.
mesmo que ele tenta reprimir e desapegar de suas emoções. Mas bom, desenvolvo mais isso nesses 2 vídeos divertidamente. Vai estar na descrição nos comentários fixado. Depois passa lá pra ver. Agora vamos falar da segunda interpretação que podemos tirar disso. A interpretação que a transformação de Sasori está relacionada ao paradoxo do navio de Teseu. Então vamos entender o que é isso. O paradoxo de Teseu, ou o paradoxo do navio de Teseu, é um dilema filosófico que questiona a continuidade e a identidade de um objeto ao passar do tempo. O paradoxo se origina de uma história da mitologia grega, do grande herói grego Teseu, que entre muitos feitos, o mais conhecido dele é ter derrotado o Minotauro. E por ser um grande herói grego, seu navio era mantido em Atenas como memorial. E com o passar do tempo, suas peças começaram a se desgastar. Com isso, as pessoas começaram a substituir as peças desgastadas por peças novas. Eventualmente, todas as partes originais foram trocadas. A questão central do paradoxo é: o navio, mesmo depois de ter todas as suas partes originais substituídas, ainda assim é o mesmo navio? E para deixar a questão mais complexa, e se todas as partes originais do barco montassem um barco novo, igualzinho ao barco original? Existiriam 2 barcos que seriam a mesma coisa? Seriam 2 barcos de Teseu? Ou algum deles ainda seria o verdadeiro de alguma forma? E se tiver um verdadeiro, qual que seria? O que teve a planta do barco feita originalmente? Ou aquele que tem as partes originais? E no caso do Sasori, que começou a substituir suas partes humanas originais por partes mecanizadas e artificiais, para assim se transformar em uma marionete por completo, substituindo órgãos, partes do corpo, tudo isso fazendo com que ele quase não fosse mais humano, faz com que nada da parte original dele se restou, exceto seu coração, que se torna o último vestígio da sua humanidade. Isso levanta algumas questões. Ele mesmo trocando todas as partes do seu corpo original, ele ainda se mantém com o mesmo Sasori? Ou ele já se transformou em algo completamente diferente? Em busca incessante para eliminar todas as fraquezas, será que ele deixou de ser ele mesmo? Mas bom, com todas essas dúvidas, tem uma parte que é essencial, que mantém ele conectado à sua identidade, que é o seu coração, que ele não conseguiu se desvencilhar por completo. Isso simboliza uma parte que ele não conseguiu abandonar, mesmo na sua busca incessante por imortalidade e desapego das suas emoções, como já falamos antes. Mas isso mostra que isso o conecta por completo à sua identidade original. Mas vamos com calma, vamos desenvolver algumas vertentes filosóficas que abordam esse tema, porque cada uma tem uma interpretação própria, então vamos desenvolver algumas que eu acho que são as principais. Mas se você tiver uma outra interpretação, deixa aqui nos comentários. Analisando primeiro o essencialismo, vemos que essa ideia sugere que a identidade de um objeto ou de uma pessoa não está ligada à sua parte material, mas sim a uma essência que o define. Por exemplo, quando você é uma criança e quando você vai envelhecendo até se tornar um adulto, seu corpo muda, mas mesmo assim sua essência continua a mesma, por mais que outras características tenham mudado. No caso de Sasori, sua essência pode ser interpretada de 3 formas diferentes. Essência como identidade nomeada, como função e propósito e como continuidade da história. Como identidade nomeada, ele continuou sendo chamado de Sasori da Areia Vermelha, mesmo depois da sua transformação. Sua reputação e habilidades como mestre das marionetes continuou sendo aplicada e sendo reconhecida. Com isso mostra que ele não perdeu sua identidade essencial. E fazendo um paralelo com o paradoxo de Teseu, ambos os navios poderiam ser considerados verdadeiros, já que os dois manteriam o mesmo nome e a mesma identidade. E seguindo essa linha sobre essência, podemos ver a essência como função e propósito. No caso de Sasori, ele manteve seu objetivo como ninja e mestre das marionetes, mesmo depois dele próprio se tornar uma. Sua função e habilidades continuaram sendo as mesmas, servindo um propósito único, mostrando que a identidade dele preservada mesmo depois da sua transformação. No caso do navio, o verdadeiro seria aquele que ainda tivesse a mesma função, ou seja, aquele que conseguisse ainda navegar. Portanto, seria o navio que teve suas peças trocadas. Porém, se o segundo navio, com as peças originais, continuar com a mesma função e conseguindo exercê-la, os dois seriam navios de Teseu. Mas como provavelmente trocou as peças porque não estava funcionando mais, então o navio com as peças novas seria o verdadeiro. Em contraponto a isso, podemos ver a essência com uma continuidade de história. Sasori foi o mesmo desde a morte de seus pais e o trauma que isso deu, até a sua transformação como marionete. Essa é uma história contínua. Ele não deixou de ser o Sasori com toda essa sua transformação. No caso do paradoxo de Teseu, a questão principal é: onde está a história do barco? Na planta original, que teve suas peças substituídas, ou na parte que foi retirada, na parte material que foi retirada do barco? O segundo barco que tem as partes originais do navio, ou o primeiro barco que tem seu legado, já que foi a ideia e o planejamento desse barco que foi levado durante a trajetória dos heróis. Mas bom,
Essa parte eu deixo para vocês responderem nos comentários. Mas agora vamos falar menos da parte metafísica do barco e sim da parte material. A teoria da continuidade material argumenta que a identidade e a história de um objeto está intrinsecamente ligado às suas condições materiais, se relacionando à composição física original. No caso de Sasori, podemos interpretar que depois de todas as partes humanas originais foram removidas e substituídas por partes artificiais, ele deixou de ser ele mesmo. No entanto, o fato de ele ter mantido seu coração complica essa interpretação, já que tem um resquício da sua originalidade, que é a última peça original, que é seu coração. O coração pode ser visto como um elo que o mantém ligado à sua humanidade, mesmo com todas as suas partes exteriores como artificiais. Isso nos leva a questionar algumas coisas também. Por exemplo, se ele realmente conseguiu substituir tudo que tem no seu corpo, incluindo o seu coração, ele ainda continuaria sendo Sasori, ou ele se transformaria em uma nova entidade, uma marionete que não tivesse nenhum tipo de conexão com sua antiga parte humana. Já analisamos algumas interpretações desse paradoxo, mas vamos para o ponto central disso, a teoria do duplo navio. Como já falamos, a teoria do duplo navio consiste em basicamente o navio original, que teve suas peças trocadas, coexistindo com o barco com as peças originais do navio. Qual deles seria verdadeiro? O que tem as peças originais? O que é o barco original? Aplicando isso ao Sasori, qual seria o Sasori original? O que se transformou numa marionete tem as mesmas funções e a continuidade da sua história? Ou o Sasori original, com as peças originais com o corpo humano dele? Qual dos dois seria o verdadeiro? E para entender melhor isso, vamos voltar à fala do Sasori que eu falei no início do vídeo. Eu me descreveria como um ser humano que não poderia se tornar um fantoche completo. Eu sou um fantoche inacabado, cujo quadro sem vida ainda contém um coração batendo em seu núcleo. Não sou nem morto, nem estou vivo. Vemos que tem uma dualidade nesse sentido. Ele não está vivo e nem morto, assim como o navio, que não é completamente uma coisa diferente, mas também não é totalmente a mesma coisa. A cada mudança, a cada peça substituída ou trocada, algo essencial parece persistir, mesmo que seja algo sutil ou quase imperceptível. O coração que bate no centro inacabado e vazio do seu ser pode ser visto como essa essência que ainda resiste, mesmo quando sua forma exterior se altera ou se desfaz. No entanto, a ideia dele ser um fantoche traz uma camada de complexidade maior. Um fantoche, por definição, é algo controlado por forças exteriores, mas ao se referir como inacabado, Sasori sugere que há uma luta interna, uma resistência que é a completude de abandonar toda sua autonomia para se dedicar inteiramente às suas artes, fazendo ele próprio virar uma marionete por completo. Esse estado de incompletude pode ser tanto uma maldição como uma bênção, mas também é o que mantém ele um limbo entre a vida e a morte, a submissão e a liberdade, já que por ele não querer ou conseguir se entregar completamente à sua arte, é a única coisa que não o mata. Assim como o que acontece com sua dupla Deidara, mais pra frente no anime. Mas eu acho que ele merece um vídeo só pra ele. Deixe nos comentários se vocês querem. Mas bom, assim como na vida de Teseu, ele vive uma constante transformação, num estado onde sua identidade não é fixa, mas sim fluida. Mas a pergunta que permanece é: qual é a essência do seu ser? É o coração que persiste mesmo quando tudo muda? Ou é a própria capacidade de mudar, permanecer inacabado, sempre em um estado de fluidez? É isso que nos torna nós mesmos? Nesse paradoxo, vemos uma beleza e uma tragédia ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que nós nunca fomos nós mesmos, nós nunca deixamos de sê-lo, mostrando a dificuldade de distinguir corpo e alma, identidade funcional e identidade material, e a racionalidade e as emoções. Bom, ainda tem muitas interpretações sobre esse paradoxo, mas vou deixar vocês comentarem aqui embaixo a sua interpretação. É isso. Lembrando que os vídeos divertidamente vão estar na descrição nos comentários fixados. Deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.